Boa noite! Bora para uma live aí rapidinha de domingo pra gente encerrar domingo com chave de ouro, né? E o que eu vim fazer aqui hoje, né? O que eu vim falar com vocês hoje? Hoje eu vim falar de um assunto muito bom e mesmo de domingo a galera entra, eu fico muito feliz com isso, né? Sejam bem-vindos quem tá entrando aqui, ó, clique, se permita, coach, Adé Carvalho, Empreender é Preciso, a Carol, a Silmara, bem-vindas, boa noite todo mundo que tá entrando aqui, todo mundo que passar aqui, fala Thaís, bem-vinda, Xande, que bom que vocês estão aqui, bora bater um papinho rápido, vocês sabem que eu tô vindo com lives curtinhas, esse é a minha proposta, vir com lives curtas, falar um pouquinho e direcionar vocês para algo maior, né, até para vocês trabalharem, enfim. Tá? E hoje eu vim, óbvio, né, falar de crenças, que é o meu assunto, que é o que eu amo, mas hoje ao invés de eu ensinar os coaches aqui que me seguem a falar sobre uma crença específica para vocês levarem para o processo de vocês, hoje eu vim aqui conversar um pouco sobre as crenças que limitam o seu faturamento como coach. Bora conversar disso um pouquinho, né? Principalmente os coaches em início de carreira, o quanto que as nossas crenças, né, interferem no nosso faturamento como coach. Então hoje eu quero convidar a galera que vai assistir depois no IGTV, que vai me ver no YouTube, enfim. Eu quero convidar vocês a olhar para si hoje, né? Eu quero convidar vocês a olhar para dentro, olhar para você e principalmente para o seu negócio. E entender aí quais são. Fala, PC! Eu vejo PC, não consigo não cumprimentar. Fala, PC, tem o Devinho também que entrou aqui, a Claudete, a Cá Silva. Boa, bora todo mundo que tá aqui, que bom, né? Então, o que a gente vai falar hoje? De crenças que limitam o seu faturamento como coach. Então hoje o meu convite é para quê? Para você olhar para si e principalmente para o seu negócio de coach. Entender aí quais são as crenças que estão impedindo você de vender muito mais processos de coaching, de subir seu faturamento e tudo mais. Tá certo? E então hoje eu quero convidar você a parar um pouquinho aqui, esses minutinhos, olhar para si, olhar para o seu negócio e entender o porquê. Por que você não está prosperando, né? Nós precisamos, em alguns momentos, parar e trabalhar essas questões, nos trabalhar, né? A gente precisa nos trabalhar, para a gente levar isso para os nossos clientes também, né? Então, hoje o meu convite é para isso, né? Vamos parar um pouquinho, olhar um momento aí para as nossas para as nossas pedrinhas no nosso sapato, né, no nosso caminho, essas benditas dessas pedrinhas que nos enche, né, o nosso pé na nossa caminhada. Sabe aquela pedrinha que entra dentro do seu sapato e você vai caminhando, aquilo vai machucando, dá bolha, enche o saco, aí você fala, meu Deus, eu preciso parar para tirar essa pedra porque eu não tô conseguindo mais andar. É exatamente isso que as nossas crenças são, né? E se permita, estou no início e tenho essa limitação. Bora, então essa live é para você, tá? Acompanha e aproveita aí, tá bom? A Jéssica, né? Você me ensinou demais sobre não desistir de levar a nossa mensagem. Gratidão, bora trabalhar essa crença aí. Gratidão, Jéssica, sua linda. Bora lá, tá? Então hoje nós vamos olhar um pouquinho para essas pedrinhas aí no nosso sapato, né? No nosso caminho. E a gente precisa olhar para isso, né? Porque esses obstáculos na nossa jornada, né, nos impedem o quê? Nos impedem da gente caminhar, nos impede da gente levar a nossa missão, impede a gente de propagar a nossa mensagem e, consequentemente, fazer o quê? Ir para o próximo nível, né? A Thaís colocou aqui, vim pra live certa, que bom, vim parar na live certa, cheia de crença que não tenho direito de cobrar. Vamos falar sobre isso, bora! Hoje é o assunto. E sim, você tem direito de cobrar e deve cobrar, né? E nós vamos falar sobre isso, tá? Então, uma dessas travas aí, dessa pedrinha aí no nosso sapato, né? É o quê? Dos coaches, né? Principalmente coaches em início de carreira, é o quê? É a venda, né? Então,
Coach fala assim, você tem que vender, já arrepia o fio do cabelo, arrepia toda a sobrancelha, arrepia todos os pelos do corpo, né, quando a gente fala de vender. Mas a gente tem que lembrar o quê? Se você que é coach e quer viver 100% de coach, ou quer ter o coach como uma renda extra, você precisa entender que o quê? Você precisa entender que você vai ter que vender. E que você vai ter que se libertar dessas amarras aí da venda, né? E principalmente tratar o coaching como um negócio. Você tem que entender que você tem um negócio de coaching. Eu acho que isso é a primeira chave que a gente precisa mudar, tá? Não adianta a gente sair a gente sai da formação, né? Amando a metodologia, amando o conteúdo, mas a gente tem que entender que a gente tem o quê? A partir de agora, um negócio. E como tal, a gente precisa divulgar. A gente precisa o quê? Vender, tá bom? Nós temos que quebrar esse paradigma da venda, né? Pois venda não é só a troca de moeda em si. Venda é muito mais, venda vai muito mais além. Venda é tudo, né? Desde o momento que você cumprimenta alguém, desde o momento que você fala oi para alguém, que você abre o seu sorriso, que você troca palavras, você tá o quê naquele momento? Você tá se vendendo. E a gente enxerga a venda como o simples ato de pagar e receber algo. Só que venda é um todo, venda vai muito além. Você começa a vender quando você começa a trocar mensagem com o prospecto de um cliente. Você começa a vender, por exemplo, quando você abre uma live e começa a se expor e coloca o seu conteúdo no ar, interage com as pessoas. Você tá o que ali? Se vendendo. Tá certo? Então, assim, a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma da venda, que venda é só a troca de moeda. Não, venda é muito mais, tá? Quando você entrega um conteúdo de valor, o que você tá fazendo ali? Você tá vendendo de alguma forma, porque a pessoa vai se interessar e vai te procurar, entende? E a gente tem que parar com essa coisa de que vender é chato. Pelo contrário, vender é incrível. Hoje eu amo vender, mas há 5 anos atrás não era assim a minha vida, né? Enfim, né? Desde quando você se apresenta, você está vendendo. Quando temos empatia pelo outro, a gente tem que entender que venda vai muito além disso tudo, tá? Eu mesma, né? Tive que aprender aí, as duras penas, a me vender, a aprender a gostar de vender, né? Ó, Oncologia Descomplicada colocou aqui, tudo é venda. E é isso mesmo, tá? Bem-vinda aí à live, é isso mesmo. Então, ó, eu mesma tive que aprender isso, né, há 5 anos atrás. Para quem não sabe da minha história, né, não sei se todo mundo aqui conhece a minha história. Quando eu me formei em coaching, eu saí da minha primeira formação, que foi em 2015, acreditando assim, eu vou chegar em casa, eu vou colocar nas minhas redes sociais que eu sou coach e o mundo vai bater na minha porta. Não vou precisar fazer absolutamente nada, as coisas vão fluir, os clientes vão aparecer. Só que não, né? Não foi isso que aconteceu. E aí eu comecei, eu preciso aprender como é que funciona esse mercado. E aí fui começar a estudar e vi que o quê? Que a gente precisa do quê? Se divulgar. E aí comecei a me divulgar, aprendi a fazer anúncio no Face Ads, coisa que eu nunca tinha feito na vida. E assim fui fazendo, né? E fui atraindo as primeiras pessoas a querer uma sessão gratuita comigo, a primeira sessão, que geralmente a gente oferta, né, para que a pessoa tenha um gostinho ali, comece a conhecer como funciona o coaching em si, para você fechar um processo ali. E assim fui. Eu atraía muitas pessoas, eu tinha toda semana primeiras sessões para fazer. E fui a cada vez mais me especializando em primeira sessão, né? Eu virei especialista em primeira sessão. Só que o que aconteceu na minha jornada? Até eu fechar o meu primeiro cliente, eu fiz literalmente, não é brincadeira, é literal, tá? Eu fiz 87 primeiras sessões. Eu fiz 87 primeiras sessões até fechar meu primeiro cliente. Pensei em desistir? Pra caramba. Né? E graças a Deus eu era cercada de pessoas incríveis, pessoas maravilhosas que me apoiaram e o principal, né? Me impulsionaram nesse momento da minha jornada, não me deixaram desistir, mesmo quando eu queria muito, sabe? E aí eu comecei, claro, né? Dentro dessas 87 sessões eu comecei a analisar o que eu estava fazendo de errado para eu ajustar, né? Foi aí que eu criei a frase que eu trago até hoje, né? Que eu não vou
Eu sempre falava pra mim, a cada não que eu tomava, eu falava pra mim que eu não ia fazer dar certo, eu ia fazer até dar certo, que eu ia ajustar o que eu precisasse ajustar, eu ia mover o que eu precisasse mover, mas que eu ia alcançar. Eu queria viver de coaching, era a minha paixão, eu amo a metodologia, e eu falei, não, eu vou ajustar, eu vou alinhar, eu vou recalcular a rota até o que eu precisar fazer para eu viver da minha paixão. E assim eu fui fazendo. A princípio eu achava que era a minha sessão que não era boa. E aí eu comecei a ajustar a minha sessão, comecei a olhar os pontos. Eu cheguei até a pedir para gravar a primeira sessão. Eu falava que não ia expor, que era para fins meus mesmo, né? Para minha EPP, para minha evolução. Eu comecei o que? A gravar. E comecei a olhar os pontos da minha sessão. E comecei a ajustar os pontos da minha sessão. Até que caiu a ficha para mim. O problema não era a minha primeira sessão, o problema era o quê? A minha venda. Na hora de eu vender. Eu fazia uma baita primeira sessão, até emocionava os coaches, achava lindinha, muitas choravam e tudo mais. Nessa época eu era coach de relacionamento e divórcio. E trabalhava, fazia tudo certinho a primeira sessão. Só que na hora de eu falar o preço, na hora de eu explicar como é que funcionava o processo, e principal, né? Não só explicar, mas na hora de eu dar o valor do meu processo, o que acontecia? Vocês já reparam que eu já tenho mania de passar a mão no cabelo, né? Só que na hora de eu falar o valor do processo, nossa, eu mudava a fisionomia, eu passava 10 vezes mais a mão no cabelo, né? E na hora que eu passava o meu valor, eu já falava assim, eu lembro que na época eu cobrava R$ 1.800 o processo com 10 sessões. E aí, quando eu passava o valor, eu já falava assim, olha, meu processo por 10 sessões, toda semana no mesmo dia e hora, é R$ 1.800. Mas fica tranquilo, ó, a gente pode ver a melhor forma, você pode parcelar em 10 vezes sem juros, ou se você preferir, eu posso dar mais desconto ainda, como é que fica melhor para você? Entende? O que eu fazia? Eu jogava a negociação na mão da pessoa. E aí, isso é uma coisa muito louca. O nosso inconsciente pega o quê? A insegurança. Eu posso ter feito uma baita primeira sessão. Se eu gaguejei, se eu titubeei, se eu não acredito na minha entrega, se eu não tenho segurança no que eu vou passar, no que eu vou entregar, o subconsciente de quem está aí do outro lado assistindo pega, é impressionante. E claro, né, as pessoas viam isso e as desculpas eram inúmeras. Nossa, eu amei a sessão, mas financeiramente para mim agora não dá, ou então, putz, eu tô com a minha agenda cheia, e N desculpas. Até eu entender que eu precisava o quê? Trabalhar as minhas questões em relação à venda. E não só em relação à venda, principalmente em relação à minha segurança, entender, me libertar da minha crença de incapacidade, sabe? Então, eram várias coisas, né? Eu não sabia vender, então eu tive que me reinventar, eu tive que literalmente aprender a vender, né? Como eu falei, né? Minha sessão era incrível, mas minha venda era o quê? Péssima, minha venda era horrorosa, né? E eu acredito que muitos coaches aí no início de carreira também não sabem vender, né? Pois o quê? A gente veio, né, do mundo corporativo. E a maioria de nós não vendia. Eu era bancária, mas eu não vendia. Eu trabalhava na parte administrativa, trabalhava na área de câmbio. Eu fechava operações financeiras, não vendia nada, né? Então, nem todo mundo vendia. E não teve ali minimamente contato com vendas. Eu tive contato, quando eu entrei no banco, acho que o primeiro ano eu tive que vender alguma coisa, mas o resto foi sempre na parte administrativa, então muitos de nós não têm contato com venda direta, né? E isso era uma coisa, né? Então eu não sabia vender, e como eu não sabia, o que acontecia? Eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu acreditava não ser capaz do que? De entregar o que o meu cliente precisa para ele alcançar os seus sonhos, né? Eu me sentia totalmente responsável pelo meu cliente alcançar a meta, né? É muito louco isso, né? O que é a responsabilidade da pessoa alcançar o que ela quer para a vida dela? É da pessoa, mas eu transferi essa responsabilidade para mim, e para quem não sabe, isso é um erro cognitivo da personalização. É você puxar toda a responsabilidade de tudo para você.
entenda aqui, né? Nós como coaches, a gente tem o quê? Nós somos o quê? Mero instrumento. Eu sou um instrumento que eu vou levar o quê? A metodologia através das perguntas, através das ferramentas que a gente faz com os nossos coaches, independentemente da escola onde vocês estudaram, na escola onde vocês formaram, né? A gente somos meros instrumentos, só que eu trazia toda a responsabilidade e eu acreditava que eu é que tinha que fazer o meu cliente alcançar o que ele quer. Olha que louco, né? Como se eu pegasse o endereço e falasse só, me dá o endereço da sua casa que eu vou aí fazer a tarefa com você. Muito louco isso, né? Só que eu trazia isso. Isso é um erro cognitivo, tá? Para quem não sabe, né? Então, eu tinha muito medo, eu tinha muito essa trava, essa insegurança de não entregar o que o meu cliente precisava para a jornada dele. Eu acreditava que eu era responsável por fazê-lo alcançar, tá? Eu não... E aí o que acontecia, né? Eu me culpava muitas vezes quando o meu coach não andava no processo. A responsabilidade era dele, mas eu me culpava. Entende? Hoje eu entendo isso, na época não. Na época eu achava que eu era uma droga de coach, me chicoteava e tudo mais, né? Quando ele não realizava as ações que ele precisava fazer para ele caminhar na direção do que ele queria, eu acreditava que era porque eu não era uma boa profissional. E isso estava me afundando cada vez mais, né? Deixa eu ler aqui os comentários que eu vi que teve um monte agora. Ó, a Thaís falou, já me vejo fazendo isso. A Claudete, eu também tenho vergonha. A Letícia, fala Lê. Nossa, também atualmente trabalho em câmbio, quero transição de carreira também. Que massa, que massa. A Ana, muito eu. A Adriana, tão eu. Eu entendo porque, claro, né, já passei por isso, já sei como é que funciona isso daí. Né? Só que o fato é o seguinte, ó, a maioria de nós, né, como eu falei, nós não tivemos contato no mundo das vendas, né? Antes de conhecer o coaching. E quando a gente sai da formação, o que a gente quer? A única coisa que a gente quer é mudar o mundo, transformar a vida das pessoas, levar essa metodologia linda para frente. Porque de verdade, eu acredito muito na metodologia do coaching, sabe? Coaching mudou a minha vida. Coaching mudou a forma de eu ver o mundo. Me fez enxergar a minha missão. Como não me apaixonar, né, por isso? Então é isso que a gente quer. A gente quer sair, mudar o mundo, transformar a vida das pessoas e não ficar vendendo, né? Fala, puxa, a parte mais chata é a venda, né? Mas ao mesmo tempo, a gente quer viver disso. Então olha como a gente é um pouco incongruente. Eu quero viver de coaching, eu quero transformar a vida das pessoas, mas não quero vender isso para elas. Olha que louco! Dá pra imaginar? Né? A gente tem umas paradas meio loucas, né? E isso é totalmente incongruente. Quando a gente começa a pensar, cara, eu tenho uma metodologia linda, quero levar isso para o mundo, mas não quero vender, é como se eu estivesse sendo egoísta, como se eu não quisesse levar de fato isso para a vida das pessoas, tá? A verdade é que por detrás de tudo isso existem o quê, gente? Crença. Crença atuando aí sorrateiramente, sem vergonha. Né? As crenças que vêm lá, né? Como eu já falei em outras lives aqui, lá arraigada no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, né? Crenças, claro, né? Específicas que bloqueiam o quê? Exatamente esse tipo de comportamento, tá? Há um tempo atrás, tem um cabelo me atrapalhando a minha vidinha aqui, tá me perturbando. Peraí, gente. Quem sabe faz ao vivo, né? Tirei. Eu passo tanta mão no cabelo e o cabelo cai, né? Lógico. Há um tempo atrás, eu fiz uma pesquisa com a minha lista de e-mail, né? E eu mandei uma pergunta para eles que foi a seguinte: eu perguntei qual era a principal trava deles, para eles que eles entendiam, né? Que faltava para eles deslancharem na carreira deles como coach. E olha o que a maioria respondeu. Tinha umas opções lá, coloquei várias. 42% das pessoas deixa eu ver aqui. Rodíglio. É isso? Rodíglio. Eu sem óculos sou ótima, né? Renata, queria te agradecer imensamente pelo aprendizado e também te dizer que te admiro demais. Gratidão por isso, viu? Gratidão mesmo. Que bom que eu consigo minimamente aí alcançar vocês e levar conhecimento, levar transformação. Essa é a minha missão de vida. Muito bom, gratidão, tá?
Bora lá. Então, mandei essa pesquisa para minha lista. Ah, Ruth, boa, Ruth, que bom. É que às vezes vem tudo abreviado, a gente não sabe, né? Gratidão, viu, Ruth? E aí eu mandei essa pesquisa aí para minha lista. E perguntei qual era a principal trava que eles entendiam para eles viverem, para eles deslancharem aí na carreira como coach. Tinha várias opções. 42%, praticamente metade, né, da galera que respondeu, disseram o seguinte, que eles não seguem em frente porque pensamentos ou sentimentos ruins, aquela vozinha, né, que fica na nossa cabeça, impedem de começar ou fazem desistir. A pessoa começa, vai caminhando, mas é tanto pensamento ali que tá, tanta crença limitante, tanto pensamento automático que a pessoa começa, fala, Flavítia, que bom que você tá aqui, amiga. Fala que na nossa orelha que a gente não é bom o suficiente, que a gente não vai levar a transformação, que a gente não vai conseguir fazer com que a pessoa alcance, que muitos começam e param, né? Ou nem começam. Olha que louco isso, né? Então, observa aí como é que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos nos dominam, né? Nos fazem simplesmente o quê? Paralisar, né? Você tem a metodologia, você tem a técnica, você tem ferramenta, você tem tudo a seu favor e pelo simples fato de você acreditar que você não sabe vender isso, te gera o quê? Te gera uma enxurrada de pensamentos e simplesmente faz com que você não se sinta capaz. Olha que sou doida, né? Muito doido isso. Então, o que eu quero, né? Eu quero que você entenda que você, primeiro, né, precisa, que você precisa saber agora, né, que esse sentimento aí é puro sentimento, é pura crença de incapacidade, tá? É a famosa síndrome do impostor. Quem tá aqui comigo ainda, coloca aqui pra mim. Quem já teve a síndrome do impostor em algum momento da sua jornada, tá? Coloca aí, deixa eu saber, né? Ou seja, né, pode ser síndrome do impostor ou qualquer outro nome que você queira dar, né? Isso nada mais é do que crença limitante, né? E você precisa trazer isso para sua consciência, porque como eu sempre falo, né, consciência é remédio. A partir do momento que você traz para sua consciência, a partir do momento que você entende quais são os seus pensamentos que estão ali te bloqueando, te travando, meio caminho já andou, né? Meio caminho. Por quê? Porque você tem consciência, aí você vai ter dois caminhos para seguir. Ou você trabalha para mudar esse pensamento, colocar um pensamento mais fortalecedor, tirar essa crença da sua frente, ou você simplesmente olha e fala assim, ok, eu tenho essa crença, vou viver com essa crença, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, e continua tendo os mesmos resultados que você já vem tendo na sua jornada, tá? Até porque, né, esse sentimento de incapacidade que a gente tem, ele está diretamente ligado com o quê? Com crenças de merecimento. É você não se sentir merecedora de algo, de alguma coisa, de prosperar, tá? E aí outro dia eu enveredo mais por esse caminho aqui das crenças de merecimento, tá? O que eu quero trazer para vocês olha o significado o significado literal da síndrome do impostor, tá? Eu peguei lá no Wikipédia e fala o seguinte, que a síndrome do impostor é um fenômeno pela qual as pessoas, pessoas capacitadas sofrem do quê? De uma inferioridade ilusória, achando que não são tão capacitados assim e subestimando as próprias habilidades. Olha que louco, chegando a acreditar que outros indivíduos, muitas vezes menos capazes, também são tão ou mais capazes do que você. Olha que louco. O nosso pensamento bota a gente tão para baixo que muitas vezes pessoas que não são tão capacitadas quanto você acredita piamente que essa pessoa é melhor do que você. Olha que loucura isso, né? E aqui eles falam, né, que não se trata de uma desordem psicológica, não é uma patologia, tá? Reconhecida oficialmente, apesar de eles estarem cada vez mais buscando, né, e enveredando por esse assunto, né, sobre a síndrome do impostor, eles ainda falam que isso não é uma patologia, né, porque todo ser humano tem de uma certa forma, tá? E o quanto que a nossa mente sabota a nossa cabecinha, né? E ó, eles seguem aqui, né? As pessoas que sofrem dessa síndrome de forma permanente, temporária ou frequente, parecem incapazes de internalizar os seus feitos na vida.
A pessoa não comemora, não se reconhece, não importando qual o nível de sucesso alcançado em sua área de estudo ou trabalho, ou quaisquer que sejam as provas externas de suas competências. Essas pessoas permanecem convencidas do quê? De que não merecem sucesso alcançado e que de fato são nada menos do que fraudes. Olha que louco isso. Mesmo a pessoa ainda atingindo sucesso, tendo reconhecimento, sendo reconhecida pelo que ela está entregando e tendo todas as competências, essa pessoa aqui que ela faz, ela ignora todos esses fatos e ainda assim acredita que ela é uma fraude, que ela não é boa o suficiente, que ela é inferior ao que as pessoas estão falando. Olha que louco isso, né? Olha até onde a nossa capacidade psíquica nos leva. O simples fato de acreditarmos que não somos capazes, que nós não somos bons o suficiente, tem o poder do quê? De paralisar e literalmente impedir o nosso sucesso profissional. Isso aqui é um absurdo, né? Eu vi que um monte de gente colocou. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu interagir com vocês hoje. Ó, a Thaís colocou aqui, ó, eu acho que tem essa crença de merecimento. Todos nós, de um certo nível, Thaís, nós temos crença sobre merecimento. E lembra, né, a gente acaba levando isso para algumas áreas da nossa vida, da nossa jornada. Todos nós, em algum grau, temos crenças de merecimento, tá? A Cris, tenho muito essa sensação de impostor e de incapacidade, que me impediu muito de falar e me posicionar. Por quê? Eu não vou falar porque eu não sou boa o suficiente. Ou as pessoas vão ver que eu não sou tão boa assim. Ou o fulano é melhor do que eu e pode... Enfim, né? Olha quantas coisas a gente fala, né? Ou o simples fato também da gente... o que o outro vai pensar. Será que eu sou boa o suficiente? Muito louco isso, né? O Jonathan falou verdade. Fala, Jonathan. A Dani colocou, Renata, eu identifiquei essa crença no webinário com você com o Otávio Castanho. Que massa! Espero ter já começado a trabalhar para se libertar disso daí, hein, Dani? A Flavinha colocou, isso é terrível, e é terrível mesmo, né? Loucura demais. Agora eu apertei um monte de coisa aqui. Peraí, subiu. Ai, boa. Agora ficou certo. Isso é muito louco, né? Eu fico pensando assim, o quanto que a nossa mente tem o quanto que nós permitimos que o nosso cérebro tenha poder sobre nós. Eu sempre falo isso. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é programado para nossa sobrevivência. A gente acha que ele é nosso amigo, mas ele não é. Ele quer nos manter na zona de conforto. Ele quer fazer com que nós não desperdiçamos energia. E todas as vezes que nós vamos enveredar por um caminho novo, tem desprendimento de energia. E é onde tem essas descargas de pensamentos. Para quê? Para fazer a gente desistir. Literalmente, para fazer a gente desistir, para fazer a gente voltar para o padrão anterior, tá? E dentro da especialização, né, eu tenho a especialização Exterminando Crenças, lá tem um módulo que eu falo sobre erros cognitivos, que todos nós cometemos esses erros cognitivos, todas as pessoas funcionais ou disfuncionais mais ainda, né, mas pessoas funcionais, nós, plena capacidade psíquica, motora, tudo certinho, a gente comete 16 erros cognitivos, tá? E quiçá todos eles no mesmo dia, enfim, tá? Não vou falar sobre eles aqui, mas eu quero trazer um que fala muito sobre a síndrome do impostor, né? Que é o erro da maximização ou minimização, né? E o que é isso? Onde uma importância a um atributo, um evento ou uma sensação, ela é exagerada demais ou é minimizada, tá? Então, ou você exagera o fato ou uma sensação. Então, por exemplo, vamos supor, você sentiu um aperto no peito. Se você tem, quem nunca, né? Você começou a sentir um aperto no peito, você falou assim, meu Deus, eu tô sentindo uma pontada, uma coisa no peito. Nossa, será que eu tô infartando? Quem nunca teve essa sensação? E aí, por pensar que você tá infartando, que começa, né? Dá uma falta de ar, uma faltazinha de ar, você fala, meu Deus, vou morrer. E aí é o que? Na verdade, muitas vezes é o que? Ansiedade, mas você já começa a exagerar, já leva para outro nível, né? E quantos nós não exageramos dentro da nossa jornada, né? Então isso é um erro cognitivo que a gente comete, que é o da maximização. E o inverso também é proporcional, né? Então,
você minimiza os fatos, as pessoas, por exemplo, com crenças de desamor, que eu já até falei numa outra live aqui, acho que foi ontem, desamor, desvalor, que são as crenças centrais de desamor, desvalor, elas trazem muito esse erro cognitivo. Por quê? Por entender que são inferiores aos outros. Quando você se coloca para baixo de alguém, né? Quando você acredita que todo mundo é melhor do que você, que todo mundo tem mais sucesso do que você está cometendo esse erro cognitivo, tá? E aí, o que a gente faz? A gente fica olhando, a gente fica se comparando com todo mundo. A gente olha o Facebook, o Instagram de todo mundo. E aí, o que acontece? Vai se comparando, vai vendo o que a outra pessoa está fazendo, o que você está deixando de fazer. E aí, a gente reforça ainda mais essa nossa inferioridade. Eu estava conversando exatamente isso. Um pouquinho mais cedo, né, até com a Flavinha, né, a gente estava falando de Insta, enfim, de negócios, de estratégias, e aí eu tava falando, puxa, eu vi uma amiga nossa que tá arrebentando, graças a Deus, tô muito feliz por ela, né, mas aí eu comecei a olhar o Insta dela bombando, e eu comecei a falar assim, cara, agora que eu voltei a fazer live, eu fiquei tão parada em fazer live, eu fiquei tão desaparecida das redes sociais, e quem não é visto não é lembrado, né, o que acontece? E aí o que eu comecei a fazer? Pô, quanto que eu tô perdendo? E o chicote rola, né? Então, não se permita que o chicote role. Olhe, aprenda e comece a replicar isso pro seu negócio. E é isso que eu tô fazendo. Lembra que eu falei que eu vou começar a vir mais vezes, fazer lives mais curtinhas? É exatamente por isso. Por quê? A gente tem que olhar os outros para nos inspirar, não pra gente se inferiorizar, né? E é isso que eu venho procurando e aprendendo a fazer cada vez mais, né? A Flavinha colocou aqui, ó. Corona é assim. Tempo todo, a qualquer sintoma, pensa que a pessoa deu 3 espirros, você fala, tá com dor, né? Tá com dor de cabeça, tá com falta de ar, o que você tá passando? Já acha que é corona, né? O meu filho é um. Meu filho escuta o espirro, ele fala, ô, corona. E é assim, porque a gente é bombardeado por informações, a gente tem medo, né? É muito louco isso. E o quanto que a gente se inferioriza? E que a minha vulnerabilidade seja a força de vocês, o quanto que o meu chicote também rola aqui em mim, por me cobrar de fazer coisas que eu tô deixando de fazer, e o quanto que a gente precisa, e é bom, o importante é a gente ter a consciência, lembra que eu falo, consciência é remédio, a partir do momento que opa, caramba, o que eu tô fazendo, tô ficando cada vez mais fora, e lembra, né, isso tudo aqui, live, vídeo, post, isso é rotina. Se você deixa de fazer, começa a virar o quê? Zona de conforto, e aí você não faz. E o inverso também, quanto mais você faz, vira zona de conforto também, e você abre a live e tá tudo certo. Sem avisar que nem eu fiz, e essa galera linda aqui comigo. E assim tá? E agora que eu espero que a maioria de vocês tenha trazido pelo menos um pensamento, uma coisa, algo que é relacionado à síndrome do impostor, ou a se inferiorizar perante os outros, ou o medo de vender. Era isso o meu objetivo hoje, trazer aí para a consciência de vocês. Espero ter conseguido, tá? Ó, o Leandro colocou, me sinto assim para começar. Acho que tem tanta gente boa. E você também é uma delas, todos nós somos. Eu sempre falo isso, né? As características que eu tenho, o Leandro não tem. Fala, Leteia, sua linda. A Leteia não tem. Assim como as características, os talentos, as habilidades que o Leandro tem, a Leteia tem, eu não posso, muitas vezes eu não tenho. E é por isso que nos faz único, entende? A gente precisa entender qual é o seu diferencial. Para de olhar para os outros e começa a olhar para si e entender qual é o meu diferencial. O que eu vou jogar aqui? O que eu vou mostrar para as pessoas para que elas se conectem comigo? Entende? Todos nós temos a mesma metodologia, o mesmo passo a passo. O que vai diferenciar um outro? É a forma de falar, é o carisma, enfim, a alegria ou sei lá eu o que. Entenda isso. E a pessoa que se conectar comigo não vai se conectar, por exemplo, com você, Lê. E a pessoa que se conectar contigo não vai se conectar comigo. O mundo é abundante, o mundo ele é gigante e a gente tem espaço e pessoas que precisam de nós. E o quanto que a gente deixa por medo, por vergonha. E toda vez que eu pensava isso, eu me sentia o quê? A pessoa mais egoísta do mundo. Porque eu estava impedindo aquela pessoa que está conectada comigo, quando eu não levo
quando eu não levo o meu conhecimento, quando eu não agrego valor na vida daquela pessoa, eu estou impedindo ela de crescer. E olha que egoísta isso. Olha como nós somos egoístas. Todos nós temos uma missão. Eu acredito muito nisso, que todos os coaches tenham essa missão linda de levar transformação, de conhecimento para a vida das pessoas, agregar na vida dessas pessoas para que essas pessoas possam ser mais e replicar isso lá na frente. E quando a gente deixa de fazer isso por medo de se expor, vergonha, o que o outro vai achar, por eu me achar o cocô do cavalo do bandido, por eu entender que eu não sou tão boa assim, eu tô sendo egoísta. Porque às vezes é uma única frase, é uma única sessão que você vai fazer na jornada daquela pessoa que vai mudar a vida dela. Tá? Porque isso aconteceu comigo, foi uma única sessão dentro do processo, o processo inteiro foi lindo, mas foi uma única sessão que mudou a chave para mim e me abriu aí, parece que eu tava com um véu e esse véu foi tirado de mim. E se a coach que me atendeu lá atrás, há 5 anos atrás, não tivesse se exposto, não tivesse ido para as redes sociais, eu não teria conhecido ela. E eu estava conectada a ela, eu acredito muito nisso. Se ela tivesse vergonhazinha, medinho, eu não teria transformado a minha vida e eu não estaria aqui hoje. E assim é a nossa rede, tá? A nossa rede de contatos. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver até o que a Letéia colocou aqui, que já passou um monte de gente, ó. Nem fala. Hoje estava aqui me martirizando porque estava assistindo o filme ao invés de trabalhar. Você chegou para me trazer essa clareza que eu preciso. Gratidão, Letéia. E assim, descanso também é necessário. Né? Antes eu fazia isso, eu assistia e ficava me chicoteando que eu poderia até estar trabalhando, só que a vida não é só trabalho, eu tava falando isso também com a Flá, a gente tem que equilibrar os nossos papéis, todos os nossos papéis, né? E quanto mais a gente fizer isso, mais gás, mais garra a gente tem para continuar, né? Bora lá, Leandro, no entanto, tem pessoas que estão precisando de você, acredite nisso, com certeza, tem mesmo. Também sinto dessa forma, Dani. Dani, bora tirar esse mimimi aí, porque tem pessoas precisando de nós e nós precisamos levar isso adiante. Você não foi estudar coach, fazer coach por nada, tá? Olha isso, tá bom? Fala, doutor Luiz. Doutor Luiz colocou aqui, ó. Conexão é isso. Eu dormindo à tarde para ouvir Renata. Ele reclama do horário das minhas lives, né? Boa, Luiz. Muito bom. Está no lugar certo. Que bom, que bom. Fala, Flávio, meu querido. Precisava ouvir isso. Muito bom. Que bom que todo mundo precisava ouvir isso. E é isso que eu quero convidar vocês. Agora que você tomou consciência é remédio. Pega a visão, né? Que nem o Richard, o Rick, né? Rick fala. Pega a visão. Agora que você tomou consciência do que tá te travando, do que tá te impedindo, ou se realmente você trava aí só de falar de venda, de se expor, de ter que levar o seu conhecimento e tudo mais, vender seu processo. Se você entendeu isso, né, o quanto que as nossas crenças, o quanto que as suas crenças estão bloqueando você, estão bloqueando o seu negócio, a sua prosperidade. Eu preparei um material incrível e eu quero de verdade que vocês assistam, porque lá dentro é uma reunião que eu fiz de mais de 2 horas, onde eu trago tudo isso daí que eu falei hoje, superficial, esmiuçado, e o principal. Eu fiz 2 exercícios lá dentro para você quebrar essa crença aí, crença de incapacidade, da síndrome do impostor, de venda, ou o que você quiser trabalhar, tá? Então, esse material tá incrível, tá surreal. Uma reunião de 2 horas que vale a pena. Separa aí 2 horas para você assistir. E no final eu dou 2 exercícios para você literalmente quebrar aí todas as crenças, tudo que estão atrapalhando sua vidinha. Só que eu só vou mandar esse link para quem mandar para mim. Ou deixar, eu vou jogar esse vídeo no IGTV. Quem colocar lá no comentário eu quero, ou me chamar inbox também, pode chamar eu quero, eu vou mandar o link. Não vou deixar exposto o link. Porque eu quero ver de verdade quem tá afim de se libertar dessa porcariada toda aí, dessas crenças que estão impedindo você e o seu negócio de crescer, para você ser próspero, ocupar o seu lugar no mundo e seguir sua missão. Tá bom? Para quem estiver assistindo aqui também, eu vou jogar esse vídeo no YouTube. Quem estiver assistindo no YouTube, o link vai estar lá nos comentários, tá bom? O link dessa aula completa. Bora trabalhar isso, bora olhar para si, né? A gente quer tanto ajudar o outro, só que se a gente não se ajudar,
a gente não consegue, a gente não chega lá, né? Lembra da máscara de oxigênio? Coloca primeiro em você, querido, que você vai poder ajudar o avião inteiro. Agora, se você quiser na ânsia, quiser assistir, quiser colocar a máscara em todo mundo, você morre no meio do caminho. Então, bora olhar para si também, que é extremamente importante. Tá bom? Era esse o meu recado aqui. Que bom. Ó, coloca lá no comentário, porque aqui eu vou perder. A hora que eu encerrar a live, eu não vou lembrar mais quem é que me pediu, tá? Então, encerrando aqui, eu já jogo lá no IGTV. Espera 2 minutinhos, vai lá e coloca o que eu quero, que eu vou mandar no inbox para todo mundo, tá bom? Bora trabalhar isso aí, bora se libertar dessas crenças. Um excelente finalzinho de domingo e que essa semana seja incrível, seja extraordinária para todos nós, que a gente possa aí cumprir a nossa missão, ocupar o nosso lugar no mundo, ser feliz e proporcionar também essa felicidade para os outros, tá bom? Excelente domingo para vocês, a gente se vê. Beijo!